Algumas pessoas me dizem, neste processo de autoconhecimento, neste processo terapêutico, quando começam a fazer a terapia, elas acabam dizendo em outras palavras, mas resumindo, elas acabam falando que tem muito medo dela mesma, né? Eu tenho muito medo do que é que eu vou encontrar. Meu maior medo é descobrir algumas coisas que há dentro de cada um de nós. E na realidade, esse processo é um processo libertador, não é um processo de prisão, não é um processo fácil também. É um processo muitas vezes doloroso, porém tem um outro lado que nós precisamos observar dos nossos pontos positivos, das nossas possibilidades de ganhos, né, de tudo aquilo que nós passamos, de tudo aquilo que aconteceu conosco. Há ali um processo de crescimento, há ali um processo de amadurecimento. E tem tantas coisas interessantes, tantos fatos, tantas ações, tantas atividades, que muitas vezes, de olhos vendados, de olhos fechados, nós não conseguimos observar as coisas, os detalhes, as coisas essenciais que acabam passando invisível aos nossos olhos e nós acabamos não enxergando, porque ninguém chega à idade adulta sem ter adquirido a experiência necessária para estar ali. Ninguém chega à idade adulta sem uma bagagem interessante, né, de construção diante dos desafios que a vida acaba nos apresentando. As pessoas passaram por diversas situações e esse impacto que outrora, que antes foi negativo para o seu aprimoramento, foi negativo, que acabou impactando negativamente muitas vezes no caminhar da pessoa, mas dali dá para extrair algumas grandes lições, né? Às vezes lições dolorosas, claro, mas lições de fortaleza, de pessoas que acabaram ficando mais fortes, há um crescimento após tudo isso que acabou acontecendo. Então as pessoas acabam tendo medo do que vão encontrar, né, neste processo de autoconhecimento. Mas sabemos que nós precisamos uma hora ou outra nos enfrentar, nós precisamos uma hora ou outra fazer um mergulho dentro de nós mesmos, neste vazio existencial que acabam algumas pessoas falando, mas não é um vazio que precisa de ser preenchido, é um vazio que precisa ser compreendido, é um vazio que precisa de compreensão. E uma vez que você adentra nesse mundo interior, num momento acolhedor, em um momento que você está preparado, propício para fazer esses encontros, para fazer esses mergulhos, isso vai ser um processo realmente libertador. Muitas vezes não estamos preparados, não é o momento, muitas vezes a fase a qual nós estamos passando não propicia uma visão mais abrangente das coisas as quais nós iremos encontrar e a partir daí aquilo fazer efeito positivo a partir de agora. Muitas vezes há um impacto negativo, mas tudo que nós encontrarmos dentro da gente, tudo que a gente for buscar, né, das nossas lembranças, das nossas vivências, tudo aquilo é um momento onde nós precisamos retirar um processo que chamamos de processo de culpa, que acaba nos impactando negativamente, fazendo com que a gente não siga o nosso caminho, fazendo com que aquilo estagne, fazendo com que levante muros à nossa frente. Todo o processo de culpa, ele deve nos servir de impulsionamento, não deve nos servir para estagnação, porque o processo de culpa é aquele processo de reflexão que a gente começa a fazer, né? Deveria ter seguido determinados caminhos, deveria ter agido assim ou assado, deveria ter feito isso, ter feito aquilo. Esse processo inicial, ele pode ser um processo interessante quando a gente começa a pensar de início, mas se a gente levar esse processo a ficar realmente repetindo essas frases, ou repetindo esses pensamentos de que eu deveria ter feito isso ou aquilo, ter seguido isso ou aquilo, isso vai acabar impactando negativamente. Então, esta reflexão deve ser acolhedora. Deve ser um momento realmente ali seu, onde você vai conseguir pegar esta reflexão diante dessas atitudes passadas e formá-la como um impulsionamento para o seu crescimento atual. Tudo que você passou, ele deve servir de lição, não de estagnação.